E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor e engenheiro eletricista Bruno Gomes e eu venho convidá-los a continuar a assistir às videoaulas do nosso curso de Projeto de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. A partir dessa aula, nós vamos entrar nos cálculos do nosso projeto. Nós vamos calcular as demandas do nosso projeto. Nessa videoaula, nós vamos calcular a demanda da indústria têxtil, ok? Então, vem comigo. O assunto dessa videoaula será o cálculo da demanda da indústria têxtil. Vou abrir o nosso projeto aqui para a gente se localizar. Bom, na indústria têxtil, ela fica aí na Rua 13, certo? Ela é uma indústria que será atendida aí em média tensão, ok? Mas para isso a gente tem que calcular a demanda dessa edificação. Eu vou abrir aqui também o projeto dessa indústria têxtil, projeto elétrico. Esse projeto não é objetivo do nosso curso. Eu vou mostrar para que não fique muito vago da onde eu estou tirando os valores aí da carga, o levantamento da carga para calcular a demanda, certo? Então, esses dois desenhos aqui, ó, na verdade é a mesma indústria, tá? Aqui a gente tem os circuitos de iluminação, tá? Então aqui a gente tem os circuitos de iluminação e as tomadas de uso geral, posicionamento dos quadros e etc. Esse desenho aqui tem o posicionamento dos motores, tá? Cada máquina aí relacionada à indústria têxtil, existe um motor de indução aí com sua respectiva potência, certo? Bom, então, o que a gente vai ter aqui nessa indústria têxtil? Nós temos uma parte aqui que é o escritório, aqui vai ter iluminação, obviamente, as tomadas de uso geral, e nós vamos ter aqui ar-condicionado, apenas um aparelho aí de 3.600 watts. Nós vamos ter ao longo da empresa aí também tomadas de uso geral, iluminação e etc. Tá? Aqui é a parte do estoque, que é um corredor, aqui são dois lavabos e a parte de produção e preparo, certo? Então, aqui, ó, o posicionamento das máquinas, nós temos diversas máquinas. No preparo, nós temos aí as engomadeiras, nós temos lá a produção, os teares, batedor, conicaleiras, filatórios e etc, tá? Beleza. Então, cada máquina dessa aqui, cada iluminação, cada tomada de uso geral, ar-condicionado, vai compor então esse levantamento de carga, certo? Então, eu vou voltar novamente lá para os nossos slides, certo? Para calcular essa demanda, nós vamos usar a norma da Celg Enel, que é a concessionária aqui do estado de Goiás, certo? A norma NTC 04, revisão 4. Essa norma ela apresenta no item 13.1.1 o método de cálculo, certo? Então nós temos letras aqui, ó, A mais B1 mais B2 até B8 mais C mais D mais E. Cada letra dessa tem a ver com o tipo de carga e nós vamos ter tabelas, na maioria das vezes, para determinar o fator de demanda para cada tipo de carga. Então, a letra A vem a ser iluminação e tomadas de uso geral. E o fator de demanda para esse tipo de carga na tabela 2. B1, chuveiros elétricos. Fator de demanda para chuveiro, tabela 3 da NTC 04. B2 até B8, geralmente são cargas resistivas aí. A maioria dos fatores de demanda para essas cargas estão aí na tabela 3 ou na tabela 5, tá? Letra C, aparelhos de ar-condicionado tipo split ou janela, tabela 4. Letra D, tipo de carga. Vem a ser demanda de força, ou seja, motores, bombas, entre outros, tá? E para calcular aí os fatores de demanda para os motores, aqui a gente já não aplica mais tabela. Tem dois critérios, o critério D.1 e D.2. O D.1 fala o seguinte, ó, para a potência do maior
motor, do maior aparelho, aplica-se o fator de demanda 0,8 e para os demais 0,5. No caso, isso é usado em edifícios residenciais de uso coletivo, tá? Agora, se for indústria ou semelhante, isso vai ficar a critério do projetista, ou seja, o projetista é que vai observar e entender qual é o princípio de funcionamento da indústria, em que turno que a indústria vai funcionar, se todas as cargas vão estar acionadas ao mesmo tempo, etc. Então, o projetista é que vai definir qual é o fator de demanda, tá bom? E no nosso projeto a gente vai usar essa parte aqui, ó, o D2, para os motores, tá bom? Letra E, demanda individual das máquinas de solda transformador, certo? Vou voltar novamente lá no nosso projeto, tá? Aqui no projeto da indústria, ok? O que nós vamos ter aqui? Vou repetir mais uma vez. Iluminação, tomadas de uso geral, o ar-condicionado que fica no escritório, tá? E vamos ter os motores, tá? Cada máquina aqui, ó, tem motores. Então, eu peguei o quadro de cargas desse projeto e fiz o levantamento de cargas. Com relação à iluminação e tomadas de uso geral, somando isso aqui tudo, vai dar algo um pouco maior do que 20.000 watts. Mas eu vou detalhar isso na sequência, tá bom? O ar-condicionado, que é a letra C, tá, da equação, 3.600 watts, apenas um ar-condicionado, certo? Que está nesse circuito 13 desse quadro que alimenta essa região aqui do escritório. E depois, a maior carga dessa indústria são os motores. Então, olha só, aqui nós temos 6 motores de 5 CVs. Então, aqui a gente tem 30 cavalos. Aí a gente tem aqui, ó, mais 20, 50, 70, 90, 110. Tá? 110 mais 50, 160. 160 mais 60, 220 CVs, tá? Para esses motores aí. Então, uma carga bem considerável com relação a motores. Voltando lá para os slides, eu já montei aqui, pessoal, para ganhar tempo, as equações. Então, essa equação toda aqui, ó, o que a gente vai ter? Vou marcar aqui com marca-texto. De toda a equação aqui, nós vamos ter a letra A, certo? Que é tomada e iluminação e tomadas de uso geral. Nós vamos ter aqui a letra C, que vem a ser aparelhos de ar-condicionado, e a letra D, que são os motores, tá bom? Então, essa equação gigante aqui, para o nosso projeto da indústria têxtil, ela vai ficar reduzida. Então, é essa equação aqui. Ou seja, a demanda é igual a A mais C mais D. Bom, a letra A, eu fiz então o levantamento de carga, consultei aquele projeto lá e achei 22.292 watts. Então, iluminação e tomadas de uso geral, tabela 2, certo? Da NTC 04. Daqui a pouco a gente vai consultar essas tabelas. Letra C, vem a ser o quê? Ar-condicionado. Fator de demanda para ar-condicionado na tabela 4. Letra D, são os motores. Só que a gente vai usar um fator de demanda definido pelo projetista, tá bom? Então, vamos lá, ó, o cálculo aqui. Eu coloquei até com cores para ficar bem separado aqui e melhorar o entendimento. Então, essa parte aqui toda, ó, vem a ser a letra A, tá bom? A letra A aqui, ó, ou seja, iluminação e tomadas de uso geral. Então, o total é 22.292 watts. O fator de demanda está na tabela 2 da norma. Então, vamos abrir essa tabela para descobrir esse fator de demanda. Essa tabela 2, ela apresenta fatores de demanda aí para a letra A, ou seja, iluminação e tomadas de uso geral. Só que é uma tabela resumida, ela não tem aí para todo tipo de descrição de edificação. Ela mostra aqui, ó, para auditórios, salões,
disposições semelhantes, bancos, barbearia, salão de beleza, clube, escola, escritório, garagens, hospitais, hotéis, igrejas, lojas e semelhantes, restaurantes e residências. Então, o nosso projeto é de uma indústria têxtil. Então, não tem indústria têxtil aqui, certo? Mas o projetista tem que se virar. Então, na minha opinião, o tipo de carga que mais próxima vem a ser hospital. O hospital tem muito motor para fazer acionamentos, tem tomada de geral, obviamente, iluminação, ar-condicionado, etc. Então, vou buscar aqui o fator de demanda para hospitais e aplicar lá no nosso projeto da indústria têxtil. O fator de demanda diz o seguinte, ó, 70%, tá? Que ó, tá em porcentagem, ó. Então, ó, 70% para os primeiros 20 kW, ou seja, para os primeiros 20.000 watts, e 40% para o que exceder a 20.000 watts, ou seja, 20 kW. Beleza, então vamos gravar isso daí, vamos lá para os slides. Ó. Beleza, buscar aqui o marca-texto de novo. Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, 22.292. Então, a gente tem 20.000, tá? Aqui faltou um zero, tá? 20.000 vezes 70%, que é 0,7, mais 2.292 vezes 40%, ou seja, 0,4. Tá? Então, a norma, repetindo, ela diz o seguinte, você vai aplicar o fator de demanda de 70% para os primeiros 20.000, tá? E 40% para que exceder. Então, como a gente tem 22.292, vai exceder aqui 2.292, tá? Então, 2.292 será multiplicado por 0,4 e 20.000, aqui repetindo, né? Tá faltando um zero, por 0,7, que é 70%. Beleza, agora ar-condicionado, tá? Ar-condicionado. Nós só temos um aparelho de ar-condicionado de 3.600 watts. Então, ele é a letra C aqui, ó, tá? Ele é a letra C da equação. Então, aqui é a letra C da equação. Mas tem uma tabela para calcular esse fator de demanda, é a tabela 4. Então, vamos voltar lá. Tabela 4, ela fala, então, dos fatores de demanda de aparelhos de ar-condicionado. Então, ó, de 1 a 10 aparelhos, se for comercial, fator de demanda 100%, se for residencial, 100%. Aqui não tem ambiente industrial, mas vamos usar fator de demanda de 100%. Então, voltando lá para o nosso slide. Então, por isso que está 1 aqui, ó, certo? O 1 representa o 100%, ok? 1 representa aí o 100%. Beleza, agora está faltando a letra D. A letra D vem a ser os motores. Então, lá naquele projeto a gente contou, a gente tem lá 220 CVs, 220 cavalos de motores. São várias máquinas, vários motores. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar para watts. Então, eu pego aqui, ó, sendo um cavalo correspondente a 736 watts aproximadamente, né? A gente vai ter aqui, ó, 161.920 watts. Essa é a carga aí de motores. O que que a gente vai trabalhar aqui no nosso projeto? Essa indústria, todos os motores, todas as máquinas vão funcionar o tempo todo. Então, o fator de demanda é 100%, que corresponde a 1, beleza? Agora vamos desenvolver aí as equações. A gente fazendo aqui a multiplicação de 20.000 vezes 0,7, nós vamos ter 14.000. 2.292 vezes 0,40, nós vamos ter aqui, ó, 916,8, tá? Ok, então essa é a letra A. Letra C. Quando a gente multiplica aqui, ó, 3.600 vezes 1, dá 3.600, beleza. Quando a gente multiplica 161.920 por 1, vai dar 161.920, tá bom? Beleza. Essa soma aqui, ó, de 14.000 mais
916,8 dá 14.916,8. Aí, continuando aqui, eu vou repetir o 3.600 e assim vai. Somando aqui, eu tenho 180.436,8 watts, ok? Aqui eu vou fazer uma conversão, eu vou pegar esse valor de 180.436,8 e vou dividir por 0,92, que é o fator de potência, tá? Da edificação, fator de potência geral da edificação, e que é o mínimo permitido pela lei, né? Pelas normas, tá? Quando a gente divide esses valores aqui, a gente vai achar 196.126,96 VA, que corresponde a 196,13 kVAs. Beleza, a gente calculou então o valor da demanda dessa indústria têxtil. Agora, e o transformador? Existe transformador aí, comercialmente falando, com valor de 196,3 kVA? Não. Existe de 200? Também não. Então, o próximo transformador aí, ó, de 225 kVA. Então, está definido aí o transformador dessa edificação, ou seja, da indústria têxtil. Beleza. Agora, para definir disjuntor, condutores e eletrodutos, tá, a gente vai consultar outra norma da concessionária também Enel, que é a NTC 05. Então, vamos lá. Estou com ela aberta aqui também, ó. Vamos pegar essa norma lá e vamos consultar essa tabela 1. Então, a norma NTC 05, ela fala o seguinte, ó, para transformador de 225, qual que é o disjuntor? Ó? Qual que é o disjuntor? 350 amperes. Condutores, eu tenho a opção de isolação de PVC ou então EPE-XLPE. PVC, isolação que tolera no máximo 70 graus Celsius, EPE-XLPE tolera 90 graus Celsius, é o que a gente vai usar no nosso projeto. Então, 2 condutores de 120 milímetros quadrados por fase, tá? E aqui, ó, os eletrodutos nós vamos estar usando 2 eletrodutos de 100, tá? Beleza, então vamos voltar lá para o nosso slide. Então tá aí, ó, transformador de 225 kVA, segundo a tabela 1 da NTC 05, disjuntor 350 amperes, os condutores, 2 condutores, tá? Por fase de 120 milímetros. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Aqui, pessoal, por que esse número 4? Porque nós vamos ter 3 fases e o neutro, certo? Então, são 4 condutores. Então, nós vamos ter 2 neutros aí de 120 e nós vamos ter 6 condutores, fases de 120. Total 8. 2 vezes 4, 8. E nós vamos ter aqui, ó, o T é o condutor de aterramento, tá? Então, ele vai ser de 70 milímetros. Então, nós vamos ter 2 condutores aí de 70 milímetros para o aterramento, certo? Isolação EPE-XLPE, 90 graus Celsius. E os eletrodutos, 2 de 100, ok? Bom, galera, dimensionamos então a nossa subestação aí que vai atender, certo, a indústria têxtil, e a gente vai ficando por aqui e não percam as próximas aulas, tá? Obrigado aí e até a próxima.